Oi! A maquiagem de hoje é uma mistura de duas técnicas do Cut Crease com a pálpebra luz. Eu tô usando a sombra da Ricoche, que é aquela sombra líquida, e vocês vão ver aí os erros e acertos pra usar essa sombra, como foi que eu usei, e eu espero que vocês gostem. Eu vou começar limpando a pele dela com a água micelar da L'Oreal, pra ajudar a tirar todas as impurezas da pele para receber a maquiagem. Vou usar o óleo essencial da Fendi, que ele serve para hidratação da pele, para redução dos poros. Ele tem vitamina E, tem óleos naturais, rejuvenescedores. Então eu gosto muito dele, aplico por todo o rosto, espero secar. E aí depois é que eu venho com a base da Pausa para Feminices com o diluidor da Fins. Eu sempre uso essa base diluída, tá, gente? Nunca uso ela pura, digamos assim, porque ela é uma base mais grossa e aí eu acho que o aspecto não fica tão bonito. Então, diluída você consegue até render mais, sabe, do produto. E a cor que eu tô usando nela é a 4, que é a cor que eu mais uso profissionalmente. Então, eu indico muito para vocês terem essa tonalidade, que ela é mais amarelada, só que não é aquele amarelo muito, sabe, muito gritante. Então, eu gosto muito desse tom. Vou aplicando por todo o rosto, primeiro com um pincel e depois eu venho com a esponja dando batidinhas para espalhar toda essa base pelo rosto, dando acabamento também. A esponja que eu tô usando é da Real Techniques. Vou usar dois corretivos, um claro e um médio. Eu começo primeiro com o claro da Nairana. Esse corretivo ele é bem líquido, eu amo ele, por isso que ele tá praticamente em todos os vídeos. Aplico na região central do rosto e depois eu venho com o médio e coloco bem pouquinho. E aí eu vou espalhando com a esponja. Eu faço essa mistura desses dois tons porque eu sempre tenho muito receio de ficar aquela coisa muito branca, sabe, abaixo dos olhos e estourar na foto, enfim. Então eu gosto de misturar para dar só uma área de iluminação mais simples, que não fique muito carregada, muito branca essa região. E aí eu vou usar esse pó da Fendi. Gente, eu amo esse pó. Ele tem um brilhinho muito lindo, que fica assim maravilhoso ao vivo, dá pra ver. E ele tem esse tom mais amarelado, mais neutro, que fica muito maravilhoso, assim. E a cobertura dele é muito boa, ele deixa a pele bem sequinha, então eu indico demais. Uso praticamente em todas as minhas clientes. Não uso em pele negra, porque ele fica claro, tá? Mas de pele morena clara fica maravilhoso. E aí eu vou espalhando por todo o rosto. E agora eu vou fazer o fazer contorno em pó mesmo. Se você tá em um atendimento que tem poucos minutos, né, tem pouco tempo para esse atendimento, gente, evite fazer o contorno cremoso. Já vem direto com contorno em pó, porque é mais rápido, é mais prático e dá um resultado tão bom quanto. A diferença vai ser na durabilidade, porque o em creme, ele tem uma durabilidade maior na pele. E aí eu vou fazendo toda a lateral do rosto, puxando um pouco também aí pra região da testa e faço a mesma coisa do outro lado. O blush que eu vou usar vai ser esse da Nairana, que é esse tom pêssego, que ele fica muito lindo, em pele branquinha, em pele morena clara, e ele tem uma pigmentação muito forte, então tem que ter muito cuidado com ele. Vou usar o iluminador da Ana Paula Marçal, que é uma novidade que chegou lá na RF Cosméticos. Gente, esse negócio, ele é muito lindo, é porque aí eu tô colocando de pouco em pouco, porque ele é muito potente. Eu fiquei, assim, apaixonada de cara. Ele tem um brilho muito incrível mesmo, não é muito dourado, é uma mistura aí dos dois, o rosé com dourado. E aí eu venho com a bruma da Natália Capello e vou aplicando por todo o rosto. Corretivo em toda a pálpebra para ajudar na fixação da sombra. Eu tô usando o caramelo, que é um tom mais próximo ao tom de pele da Silnara. A paleta de sombras que eu vou usar é da Jacqueline. Começa com esse tom, depois eu venho com esse tom. E o último tom que eu vou usar é esse tom mais escuro. E aí eu vou começar o esfumado. Gente, é esfumado normal, o esfumado do canto externo até o canto interno, com aquela primeira sombra. E esse pincel é um pincel da Macrylan, que ele é baratinho e ele é maravilhoso. E para essa técnica, a mesma quantidade, digamos assim, de cor que você tem que colocar no lado de fora, no canto externo, você vai ter que colocar no canto interno também. Ele tem que estar tão bem esfumado quanto esse canto aí de fora. Mas eu sempre vou fazendo de pouco em pouco. Faço primeiro uma parte do canto externo e aos poucos eu vou levando essa sombra pro cantinho aí de dentro do olho, sempre com movimentos circulares. E agora eu venho com o segundo tom, troquei de pincel porque a área que eu quero atingir é menor.
e essa é a cor médio. E eu vou fazer a mesma coisa, coloco no canto externo e aos poucos eu vou levando essa sombra pro canto interno, tendo cuidado para não subir muito com ela, sabe? Não atingir muito a área de onde a gente colocou aquele primeiro tom. Tem que ter um controle na mão, porque senão o esfumado ele fica a mesma coisa. Então você tem que saber que a primeira sombra ela foi um pouco mais lá para cima e a segunda sombra ela tem que ficar um pouco mais embaixo. E eu vou fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento circular ou movimento de vai e vem, você que sabe, e puxando também para o canto interno dos olhos. E agora eu venho com a terceira sombra, que eu coloco mais no cantinho mesmo. Eu uso o mesmo pincel, não troquei de pincel. Mas essa sombra ela tem que ficar mais no canto e tem que ter muito cuidado para não subir muito com ela. E tem que pigmentar bem, tá? Para não ficar nada vazado aí, digamos aí, nessa parte de dentro. Então eu venho na parte de dentro, depois eu venho na parte de dentro. E aí depois eu venho na parte de fora e vou fazer o mesmo movimento circular. Lembrando de não subir muito com essa sombra. Eu faço esse vai e vem para marcar bem essa região aí do côncavo e deixar essa parte bem esfumada. E agora eu venho com a sombra. Eu apliquei primeiro com os dedos para ver se essa sombra ficava um pouco mais leve, porque no final eu vou mostrar para vocês como foi que ficou direitinho assim de perto no outro olho e a diferença. Então eu aplico com o dedo e depois eu venho com o pincel e vou fazendo o recorte, ou seja, eu não faço nenhum outro recorte com, sei lá, com corretivo, alguma coisa do tipo. Eu faço com o pincel mesmo, porque como é uma sombra líquida, do jeito que você colocar, ela vai ficar. Você só tem que ter cuidado com a quantidade que você está colocando, não coloque muita sombra, coloque pouca. E depois eu venho com os esfumados, né, as cores, só para colocar um pouco por cima, para tirar essa marcação que fica aí da sombra da Ricoche. E depois eu venho fazer esse delineado com esse delineador da Tracta, que eu tô amando. Ele é bem preto e ele fica bem opaco e ele é bem pigmentado também. E o traço que eu vou fazer é um traço reto, não tem mistério. E agora eu vou fazer a sobrancelha dela com essa sombra aí da Colourpop. Como a sobrancelha Sinara, ela já é bem marcada, já é mais grossa, eu prefiro usar um tom pro pelo dela, um tom mais claro. Porque eu tenho aquelas outras cores aqui de Berenice, da Avon, só que eles são tons mais escuros. E esse daí eu acho que casa mais para não chamar tanta atenção para a sobrancelha. E vou passar a máscara para cílios, nos cílios dela, antes de colocar os cílios postiços. E depois disso, já coloquei os cílios, né? Vou aplicar um lápis mais avermelhado em toda a linha d'água. E abaixo, eu vou fazer o mesmo esfumado, gente, que eu fiz em cima. A mesma coisa, sendo que com o pincel de precisão. Então, eu vou com movimentos de vai e vem, de dentro até lá fora. Primeiro com a sombra mais clara, que ela vai descer mais. Você pode deixar essa região um pouco mais grossa. Para depois eu vir com a sombra mais escura e fazer a mesma coisa. Máscara para cílios nos inferiores, para deixar bem marcado, e venho com um gelzinho de sobrancelha só para deixar esse pelo no lugar. E aí eu vou espalhando. E aí eu tô mostrando a diferença, ó. Nesse olho eu apliquei mais sombra e aí ele ficou bem carregado e bem pelotada, sabe, a sombra? E nesse outro ficou mais natural, nesse que eu acabei de fazer. Então é só você ter cuidado com a quantidade de sombra que você vai colocar. Se você colocar muita, essa sombra ela vai empelotar e ela pode esfarelar, enfim. Então tem que colocar de pouco em pouco. E apliquei um batom da Ricoche, que é um batom de gloss, que é um batom, na verdade. Ele tem uma pigmentação bem boa, que eu amo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreva no canal. E é isso, beijos, tchau!